Fala, Bylearner, beleza? Tudo bem com você? Bom, seguinte, seja muito bem-vindo a essa quarta aula do curso de WordPress básico. Bom, como na última aula eu expliquei na real eu dei um pequeno overview desse painel administrativo do WordPress, então hoje nós iremos começar a abordar alguns tópicos mais específicos, como por exemplo, hoje nós iremos falar sobre os posts, tá? Bom, entenda o seguinte: post pode ser aquele post que você faz no seu blog, tá? Que você reúne, por exemplo, imagem, texto, música, vídeo, PDF e outros tipos de mídia que temos disponíveis hoje na interwebs, tá bom? Bom, e também post é o objeto mais genérico que temos. Por que eu tô falando isso? Porque quando você estuda um pouquinho mais a fundo o WordPress, você vai perceber que quando instalamos plugins para adicionar algumas funcionalidades a mais no nosso site WordPress, tá? Aqui na aula de plugin eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, tipo assim, eu quero fazer uma loja online com o WooCommerce. Então, toda a parte de pedido, é um post type que a gente chama, né? Que é um tipo post, um objeto post personalizado. Quando a gente, por exemplo, tem algum cadastro de evento, é um post type específico para ele, né? Customizado e tudo mais. Mas isso é um vídeo mais pra frente, que eu posso fazer alguns vídeos de curiosidades. Então, se você quiser, por favor, deixe aqui nos comentários para que eu possa fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre post types e algumas curiosidades a mais sobre o WordPress. Bom, vamos lá então. Como eu disse a primeira vez, post é a forma onde você consegue publicar coisas no seu site WordPress, no caso no seu blog WordPress, tá? Então eu consigo publicar texto, imagem, música, PDFs e todos os tipos de objetos de mídia que existirem na internet, tá? Então, quando a gente clica aqui em posts, ele já redireciona a gente para todos os posts, né? Então ele me exibe aqui toda a lista de todos os posts que eu tenho cadastrados no meu site WordPress, tá? Só que nesse caso eu tenho um só, que no caso é esse Olá Mundo. Então, se eu clicar aqui nele para poder exibir, para poder ver o que tem nele, então ele já vai me abrir o editor Gutenberg, que é uma grande novidade do WordPress 5, tá? Que foi introduzido no WordPress 5. Bom, então aqui a gente já consegue alterar o título do nosso post e aqui a gente começa a escrever o nosso post, tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo ver também tudo que foi... No caso, tudo que contém esse post, tá? No caso, esse Olá Mundo que já vem por padrão no WordPress. Beleza? Então, dando um pequeno overview aqui de novo. Bom, então aqui nós temos o título do nosso post, tá? Da nossa publicação no nosso site. Aqui temos o conteúdo da nossa publicação, que eu já vou entrar um pouquinho mais específico nessa parte. E aqui do nosso lado direito, a gente tem a principal diferença do editor antigo, tá? Que é o que? A gente tem uma separação melhor das coisas. No caso, das opções avançadas que a gente tem em cima do post. Como no caso, a gente consegue alterar o status e visibilidade, fazer uma pequena alteração no nosso link permanente, que esse link permanente aqui nada mais é do que essa URL aqui que a gente consegue colocar aqui no nosso site WordPress, que a gente consegue alterar isso daqui também nas configurações. Só que quando a gente chegar na parte de configurações, no caso na aula de configurações, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mais específico, beleza? Então eu consigo adicionar categoria ao meu post, consigo adicionar tags ao meu post, consigo colocar uma imagem destacada, fazer um pequeno resumo, eu posso habilitar a discussão ou não do meu post, e eu consigo também alterar coisas específicas do meu bloco, que essa é a melhor coisa que o WordPress conseguiu introduzir
desde quando eu utilizo ele. Por quê? Eu consigo criar vários blocos. Vamos entender que, tipo assim, os blocos seriam como se fossem os parágrafos dentro de um texto, tá? Só que aí, para cada parágrafo, ele pode ter um tipo diferente. Então, eu vou alterar esse daqui mesmo para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando, tá? Então, no caso assim, esse primeiro bloco que eu tenho aqui, ele é do tipo parágrafo. Então, você pode ver aqui do lado esquerdo que ele é do tipo parágrafo. E do tipo parágrafo, eu consigo alterar o quê? Eu consigo alterar o tamanho da fonte, né? Que eu estou vendo aqui. Eu consigo alterar isso. Consigo colocar, como por exemplo, uma letra capitular, que ele vai deixar a primeira letra grande, né? Caso o seu tema tiver suporte a isso, ele vai funcionar, né? Eu consigo fazer uma pequena alteração de cor, no caso, uma cor de fundo, para poder dar um destaque melhor. Que essas cores aqui, você consegue alterar no seu tema, que ele já pega do seu tema, tá? Então eu consegui alterando também a cor do texto, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar tudo padrão, tudo bonitinho. Eu também consigo fazer algumas coisas avançadas, como por exemplo, eu consigo colocar um CSS nesse bloco de texto específico. Uma coisa que no editor antigo a gente tinha que fazer manualmente, no caso, vindo aqui, ligando por exemplo a opção de código HTML e colocando na mão, uma coisa que não era muito usual, tá? Então vamos lá, no caso, então esse primeiro aqui eu vou deixar ele como parágrafo mesmo. No caso aqui eu vou criar vários blocos diferentes para vocês poderem ver como ele funciona, tá? Então aqui nesse caso, o primeiro eu coloquei como parágrafo, o segundo eu posso colocar ele como imagem, tá? Então aqui eu vou enviar uma imagem pro meu site WordPress. Tá, então eu posso enviar uma imagem, posso pegar na minha biblioteca de mídia, eu posso inserir a partir de uma URL. No meu caso eu vou enviar pegando algumas coisas que eu tenho aqui do WordPress, do caso da Bylearn. No caso eu vou enviar esse Facebook Cover aqui, tá? Então eu já tenho um bloco do tipo imagem, que aqui, como vocês podem ver aqui do lado, ele já me dá algumas opções avançadas do bloco, como por exemplo colocar um texto alt. No caso aqui eu vou colocar Facebook Cover Bylearn, que para quem não sabe, esse texto alt ele é um texto alternativo para caso a imagem não carregue, ele vai aparecer esse textinho aqui, que é um pequeno texto descrevendo o que tem na imagem, tá? Então eu consigo alterar também o tamanho da minha imagem. Consigo, por exemplo, colocar o tamanho completo, tamanho grande, tamanho médio e a miniatura dele. Tá? No caso, eu vou colocar aqui tamanho grande e deixar ele em 100% para ocupar toda a minha tela. Tá bom? Pera aí. Não, vou colocar... vou deixar ele assim mesmo, porque ele já vai ocupar certinho. Bom, então eu consigo colocar uma legenda também. Então vou colocar aqui Facebook Cover Bylearn. Tá bom? Então, e eu consigo também, por exemplo, colocar uma configuração de link nele, né? Eu consigo colocar um link na imagem de uma forma bem fácil, tá? No caso aqui ele vai ficar, no caso a URL do link, ele vai ser uma URL para esta imagem, tá? Eu consigo colocar uma página de anexo, que ele vai criar uma imagem, no caso para exibir somente ela. E também eu consigo colocar um URL personalizado. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, para poder ir pro facebook.com/bylearn, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ele para redirecionar para o Facebook da Bylearn, no caso, tá? Então, vou deixar ele aqui assim. E aqui em avançado, eu consigo adicionar uma classe CSS também. Beleza? Mas nesse caso, eu não vou precisar fazer mais nada. Então vamos adicionar aqui mais um bloco, tá? Então eu posso vir aqui, no caso, clicar aqui em mais opções e adicionar um bloco depois. E também eu esqueci de comentar, eu consigo alterar o tipo da minha imagem. Então eu consigo, por exemplo, colocar a posição dela dentro do meu texto. No caso, eu posso colocar alinhar a esquerda do meu texto, então a imagem fica à esquerda e o texto é completado na direita e depois embaixo. Posso colocar ele alinhar ao centro, então texto, imagem, texto, alinhar à esquerda, então texto, imagem e continuação do texto aqui embaixo.
E também a largura completa, que é o que eu estava procurando. Que aí ele vai pegar a largura completa do meu site, mas é algo que eu não quero agora. Beleza? Então eu adicionei aqui mais um bloco. Então esse bloco aqui eu vou alterar ele, vou colocar ele como, por exemplo... Bom, antes de colocar um bloco aqui, eu também vou explicar uma coisa pra vocês que eu esqueci de explicar antes. Que é o que? Eu consigo colocar qualquer tipo de bloco aqui. Então eu posso colocar os mais utilizados, que são esses daqui, que no caso aqui é parágrafo, imagem, título, galeria, lista, citação, áudio, cobertura, que no caso é ser uma imagem cover, né? Para você poder fazer uma transição entre textos e tudo mais, alguma animação, alguma coisa assim, e também de arquivo. Porém, eu também consigo utilizar os blocos mais comuns, que são os mesmos, só que com os vídeos. Eu consigo colocar um bloco de vídeo aqui também. Então, eu consigo também colocar um bloco de formatação, que vai ser um bloco de código, um editor clássico, que vai ser um editor estilo rich text, tá? Um HTML personalizado, uma tabela, uma citação, um pré-formatado, que no caso esse daqui é muito bom para quando você vai colocar código, alguma citação de verso, alguns elementos de layout, você consegue colocar um botão, coluna, medir texto, separador, quebra de página, leia mais, espaçador. Consigo também utilizar widgets, que isso também é sensacional. Porque, por exemplo, eu tenho um tema, um plugin, e eu quero adicionar ele no meu post. No caso, eu vou fazer um post personalizado, um post falando, por exemplo, sobre um plugin específico, e eu posso, por exemplo, adicionar aqui um widget para captura de e-mail, por exemplo. Eu consigo fazer isso, né? Claro, obviamente tem que estar com o plugin instalado e o widget tem que estar funcionando, tá? Mas eu também posso adicionar o shortcode dele, se disponível, tá? Então eu consigo adicionar aqui um widget, shortcode, arquivos, agenda, posts mais recentes, comentários recentes, categorias, o meu RSS, um campo de pesquisa e também nuvem de tags. Eu também tenho alguns códigos incorporados, que são todos esses daqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar o Facebook, tá? Que é o Facebook @bylearn, tá? Então aqui ele vai aparecer algumas coisas do Facebook da Bylearn, ou no caso, do Facebook que você está utilizando, que você colocou a página aí, tá? Então agora eu vou adicionar aqui também mais algumas opções, tá? Então, vamos lá. Vou agora adicionar Cadê ele? Então vamos aqui em blocos comuns. Eu vou adicionar agora vídeos. Tá? Eu vou adicionar um vídeo agora. Então vamos lá. Eu não vou enviar um vídeo. Eu posso pegar da minha biblioteca de mídia, que biblioteca de mídia vai ser algo que eu vou explicar na aula que vem, tá? Agora eu vou inserir a partir de uma URL. Só que agora eu vou pegar do nosso YouTube. Então se eu digitar YouTube/Bylearn, vou esperar carregar aqui. Então eu vou pegar esse último vídeo aqui, que foi um vídeo do Felipe que tá muito sensacional, tá? De manipulação de imagens com o NumPy. Então vou copiar o link dele aqui em cima, vou colar o link aqui e vou aplicar. E ele, voilá, incorporou o vídeo do YouTube. Cara, olha que sensacional. Olha que fácil que ficou esse editor Gutenberg. Por isso que eu falo, eu amei esta atualização. Eu amei o editor Gutenberg. Há uma discussão muito grande, não vou negar. Porém, eu adoro ele. Então, vou adicionar aqui mais alguns blocos. Aí depois eu vou mostrar como ele fica na página diante um tema. Tá? Então agora eu vou utilizar... deixa eu ver. Deixa eu pegar um aqui bem interessante. Elementos de layout. Bom, vou adicionar um botão aqui agora. Só que dessa vez eu vou, por exemplo, colocar instagram.com/bylearn. Espero que eu escrevi certo. Isso. Então vou colocar um botão aqui, onde ele vai me redirecionar para o Instagram da Bylearn. Então vou colocar aqui Instagram da Bylearn. Tá bom? No caso eu vou centralizar esse botão, então ele vai ficar centralizado no meu post, tá?
E eu vou colocar tudo isso em negrito. Oh, ele já tava em negrito, desculpa. É que a letra ela já é em negrito, mas enfim. Então, deixa eu ver, o que tem mais, não preciso de mais nada, algumas cores personalizadas. Vou colocar o botão preto mesmo, porque eu gosto de preto. E é isso, então vou adicionar mais alguns aqui. Deixa eu ver mais algum. E vou colocar também... deixa eu ver. Deixa eu pensar... Bom, vou colocar aqui também um botãozinho de pesquisar. Caso a pessoa esteja aqui rolando o texto, rolando no caso o meu post, eu consigo pesquisar ele aqui também, tá? Bom, vamos lá. Então depois que eu fiz tudo isso, depois que eu alterei todo o meu post e tudo mais, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar ou publicar ele. Para isso, eu clico aqui em atualizar. Ou se eu simplesmente quiser visualizar como ele fica, eu clico aqui em visualizar, ele vai abrir uma nova guia e ele vai gerar a pré-visualização do meu post dentro do meu tema. Beleza? Bom, então vamos ver como é que ficou, né, o nosso post dentro do nosso tema. Então vamos lá. Então ele ficou boas-vindas ao WordPress. Esse é o seu primeiro post. Edite-o ou exclua-o. E então comece a escrever. Bom, então para começar aqui, então a gente tem a nossa imagem da Bylearn, tá? Que a gente tem aqui o nosso Facebook cover da Bylearn. No caso, o bloco de Facebook, ele não funcionou porque talvez esse tema ele não tenha suporte, tá? Então fica a dica aí. Para você utilizar esses blocos, você tem que verificar se o seu tema que você está utilizando no seu site, ele tem total suporte ao editor de blocos do Gutenberg, tá? No caso do WordPress 5. Bom, então você viu também que o Facebook, que o YouTube funcionou, ele incorporou o vídeo aqui, então eu consigo executar o vídeo aqui dentro do meu post, tá? Como você vê aqui, vou dar alguns spoilers aqui do que ficou o vídeo do Felipe, tá? Como é que ficou, que ele utilizou lá o NumPy, tá? Então tá aqui, aí, tá bom, é isso aí. Então quem quiser vai lá assistir. Bom, vamos lá. Então aqui o nosso botãozinho do Instagram da Bylearn. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir, né? No caso, o Instagram da Bylearn. Beleza? E também ele já criou o nosso bloco de pesquisar. Beleza? Então ficou aqui, beleza, tudo bonitinho. Putz, beleza, gostei. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui e vou atualizar o meu post. Pronto, post atualizado. Vou ver o meu post. Então, se eu carregar de novo, ele já vai carregar com a URL correta e já vai carregar tudo de novo. Beleza? Bom, beleza. Então essa parte de posts basicamente é isso. O editor Gutenberg, ele veio para poder facilitar a nossa vida. No caso, a criação de posts e páginas do WordPress. Que também páginas vai ser um próximo vídeo futuro aí da Bylearn, tá? Então, só voltando então, se eu vim aqui em todos os posts, ele vai me listar todos os posts, tá? Então eu consigo ver aqui a minha data de publicação também. Então, se eu quiser adicionar um novo, eu posso clicar aqui, que ele vai me carregar um post vazio, sem nada, onde eu consigo colocar o título e consigo colocar todo aqueles modelos de blocos que eu tenho, tá? Que eu mostrei anteriormente. Então, aqui também, dentro dos posts, eu consigo organizar todas as minhas categorias, tá? As categorias, elas servem para poder organizar os posts e páginas dentro do seu site WordPress. Então, por exemplo, aqui em nome. O nome eu vou colocar, por exemplo, eu vou criar uma categoria chamada tecnologia, tá? O slug, então, o nome dela vai ser tecnologia. O slug, o que é o slug? Slug dela, no caso, vai ser um identificador único, e ele vai funcionar da seguinte forma. Então, igual o helper está falando aqui embaixo. O slug é uma versão amigável da URL. Normalmente é todo minúsculo e contém apenas letras, números e hífens. Então, no caso, eu vou colocar aqui tecnologia também. Então, se ele for filho de alguma categoria, eu consigo criar uma pequena hierarquia dentro das minhas categorias. Então, por exemplo, se eu tivesse, eu posso criar aqui, por exemplo, tecnologia.
Aí eu posso criar algum outro, como por exemplo o Android. Então o Android eu coloco como filho de tecnologia. Então, se eu pesquisar por tecnologia, vai aparecer coisas relacionadas a Android. Se eu colocar coisas relacionadas a Android, obviamente não vai aparecer tecnologia, mas ele vai estar englobado dentro de tecnologia, tá? Então eu posso adicionar por aqui, então vou adicionar aqui nova categoria e já apareceu aqui pra mim. Então se eu voltar lá no meu post, no meu Olá Mundo, lembra que eu falei alguns minutinhos atrás que eu consigo adicionar as minhas categorias aqui? Então veja que aqui já adicionou a minha categoria nova chamada tecnologia. Lembre-se que posts eu posso colocar mais de uma categoria, beleza? Então eu posso colocar sem categoria e tecnologia. Ou no caso eu poderia colocar tecnologia e inovação, por exemplo. Não sei, aí depende do jeito que você estruturar o seu blog, o seu site, enfim. Mas eu também consigo adicionar uma categoria por aqui, como por exemplo, igual eu comentei, vou colocar aqui Android e vou colocar uma categoria ascendente, tecnologia. Então se eu clicar aqui em adicionar nova categoria, então ele já adiciona e já cria essa pequena árvore. Tá? No caso, essa pequena hierarquia que eu expliquei agora lá nas categorias. Então se eu atualizar aqui, você vai ver que ele já trouxe as duas. Então se eu falar em categorias agora, né, voltar lá, então ele já pegou tudo que é tecnologia e Android, que foi o que eu adicionei agora. Então ele só colocou esse traço antes, por quê? Para mostrar que ele é uma subcategoria de uma categoria. Ficou estranho isso, mas enfim. Então, esse hífen que tem antes do Android, ele só é para significar isso, que ele é uma subcategoria. Beleza? E também eu tenho uma outra parte de posts do WordPress, que é o quê? A parte de tags. Bom, as tags, elas são tipo algumas palavras-chave que você coloca em seu post ou em sua página para poder ajudar a classificar elas melhor enquanto você faz uma pesquisa no seu site ou até enquanto você faz o SEO do seu site com o Google, Bing, Yahoo e qualquer tipo de motor de busca que você encontre na internet. Beleza? Então aqui eu poderia muito bem também colocar, por exemplo, tecnologia. Então a mesma coisa. E adicionar algumas tags aqui, como por exemplo WordPress e só. E também eu consigo adicionar isso nos meus posts. Então, peraí que eu cliquei errado. Se eu vim aqui em todos os posts, no meu post Olá Mundo, de novo, eu posso vir aqui em tags e adicionar as minhas tags. Então, se eu já tenho a tag cadastrada, ele vai me aparecer aqui embaixo, como por exemplo WordPress. Caso eu não tenha, por exemplo, nova publicação, assim que eu dou um Enter, ele já cria. Então, se eu então, por exemplo, algum outro post, eu quiser utilizar a mesma tag, ele já recria para mim. No caso, eu já consigo pegar a referência dele de uma forma simples. Então, para você ver, eu adicionei uma tag aqui sem precisar adicionar lá em tags. E se eu for lá agora, ele já colocou nova publicação para mim de uma forma simples e sem problemas. Bom, beleza, pessoal? A aula sobre posts é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo para poder ajudar na divulgação. E se inscrever no canal da Bylearn também para poder ajudar a gente a crescer esse número de pessoas, a compartilhar com seus amiguinhos. Amiguinhos é meio difícil, mas enfim. No caso, compartilhar com todos os seus amigos para que esse vídeo consiga chegar para mais gente e mais gente consiga utilizar o WordPress de uma forma simples. E também não se esqueça de seguir a Bylearn em todas as redes sociais e conferir os nossos... E no caso também conferir o nosso blog, que o nosso blog tem vários conteúdos semanais tops e também alguns e-books de graça. Fica a dica aí. Alguns links estão na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!